Pessoal, professor Thiago, professor de matemática, mais uma aulinha, ó. Função, equação e inequação exponencial, certo? Para quem entender muito bem essa aula, garanto que nunca na vida terá problema com logaritmo, porque funções exponenciais estão diretamente ligadas com funções logarítmicas, ok? Então, vamos embora. Primeiramente, o que seria uma função exponencial? É quando a variável, o x, ele está no expoente, por isso que a função é exponencial. Então vamos definir isso. Ela tem um domínio real e um contradomínio também real, ok? E a lei de formação é uma função que tem um expoente variando, por isso que é uma função exponencial. Só para a gente tomar cuidado, quando eu estou falando de funções polinomiais, também tem expoentes, mas perceba que os expoentes sempre são fixos. Uma função polinomial do segundo grau, quer dizer que o expoente é 2, ele não muda. Função polinomial do primeiro grau, quer dizer que o expoente é 1, ele não muda. Agora, quando eu falo de função exponencial, é o expoente que está mudando e a base b está fixa, ok? Só que nem sempre existe uma função exponencial. Por exemplo, se a base for 0, o resultado sempre daria 0, né? Porque 0 elevado a qualquer número exceto 0 daria 0. Então seria constante, o que não me satisfaz. Também não satisfaz o fato do b poder ser 1. Porque se o b é 1, sempre vai dar 1. Eu não quero uma função constante. Por isso que a condição de existência de uma função exponencial é que a tua base b, ela não seja nem negativa, ela não seja 0 e ela não seja 1. Tiago, por que eu não quero bases negativas? Porque a gente muito bem sabe, por exemplo, o que é 4 elevado a 1 sobre 2? É a raiz de 4. Só que agora imagine se eu fizesse o menos 4 elevado a 1 sobre 2. Seria a raiz de menos 4. Não seria uma função com domínio imagem real, ok? Por isso que a base é positiva, não pode ser 0, e diferente de 1. Aqui já dá para fazer um paralelo, lembra lá no logaritmo, que a base do logaritmo tem essa mesma condição de existência. Porque está ligada com isso, são funções inversas, dá certo. Então está aqui, não pode ser 0, bolinha aberta, não pode ser quem? 1. Então, ou está entre 0 e 1, ou está do 1 para frente. E a gente vai perceber que são exatamente esses caras, o vermelhinho e o verdinho, que controlam como que é a minha função exponencial. A primeira observação é, essa função tem gráfico? Tem. Ou o gráfico é crescente, ou sobe, ou o gráfico é decrescente, desce. Olhando para a condição de existência, eu já sei dizer quando que a função exponencial é crescente? Sim. Quando ela é decrescente? Também. Vamos ver? Quando é então que uma função exponencial ela é crescente? Quando que ela é decrescente? Ela é decrescente quando a minha base está entre 0 e 1. E ela é crescente quando a base é maior do que 1. Então, a minha condição de existência também controla o crescimento ou o decrescimento da minha função exponencial. Entre 0 e 1, decrescente. Maior que 1, crescente. Quer um exemplo? Está aqui. F de x igual a 2 na x. Opa, a base é 2. 2 é maior do que 1. Então, o gráfico dessa função é um gráfico que está subindo, crescente. 1 sobre 2 na x. 1 sobre 2 é positivo? É, porque é 0,5. Só que 0,5 é menor do que 1. E é maior que 0. Por isso que o gráfico desta função é decrescente. Vamos ver como que ficaria o gráfico? Está aqui, 2 na x. Seria um gráfico subindo. Observações. Coloca no lugar do x o 0. 2 na 0 dá 1. Por isso que a exponencial sempre passa no 1. Agora o da outra. 1 sobre 2 na x. Seria algo parecido com esse, Thiago? Sim. Só que esse aqui está subindo. Aqui o gráfico vai estar descendo. Então ele vai ser assim, certo? E perceba novamente que passa no 1. Claro que passa. Porque 1 sobre 2 na 0 também dá 1, ok?
Então, função exponencial, condição de existência, números positivos diferentes de 1. Se está entre 0 e 1, decrescente. Se é maior do que 1, crescente. Ok? Isso vai ser importante logo mais na frente, quando a gente estiver falando de inequações também, porque isso vai alterar a desigualdade. Mas isso é papo um pouco mais para frente. Vamos ver um resuminho do gráfico? Então, estou lá o gráfico da minha função exponencial, ou ele é uma minhoquinha subindo, ou ele é uma minhoquinha descendo. Quando que ele sobe? Quando a base é maior que 1, crescente. Quando que ele desce? Quando ela é decrescente, entre 0 e 1. Olhando para o gráfico, essa função ela é injetora? Sem dúvida nenhuma. Se eu traçar retas paralelas ao x, vai cortar apenas uma vez. Então, ela é injetora. Ok? Tiago, tem como transformar ela em função bijetora? Tudo dá para transformar em bijetora. Tudo. Como que eu transformaria uma função exponencial em bijetora? É só tu pegar o domínio reais positivos contra domínio reais positivos. Fechou. Seria uma função bijetora. Teria inversa. Qual seria a inversa? O logaritmo. Por isso que elas estão literalmente ligadas. Mas, por enquanto, ela é apenas injetora, porque o nosso domínio é os reais. Além de saber sobre funções exponenciais, saber desenhar o gráfico, será que eu saberia resolver equações exponenciais? Sim. Por isso que eu vou te falar algumas propriedades de potência. Então, aqui, todo número na 1 dá o próprio cara, todo número na 0 dá 1, exceto o 0. E aqui tem várias propriedades. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Potência de um produto é o produto das potências. Potência de uma divisão é a divisão das potências. Todas as propriedades de potências nos são necessárias, porque lembre-se, estou trabalhando com potências. A diferença é que o expoente está mudando, mas potências. E agora eu vou a uma última propriedade para a gente conseguir resolver equações exponenciais, que é o fato dessa igualdade. Tem uma base e um expoente, a mesma base e o mesmo expoente são iguais. Talvez em algum momento da tua vida tu só cancelava as bases e compararia os expoentes. E isso está razoavelmente certo. Realmente, se a base é a mesma e se a base é a mesma e a potência é a mesma, os expoentes têm por obrigação ser os mesmos. Mas por que, Tiago, que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque a função exponencial ela é injetora. Se tu tem imagens iguais, é porque tu teve domínios iguais, ok? Domínios iguais para dar imagens iguais. Então, tu não cancela a base, tu simplesmente compara o expoente, porque tu sabe que a função exponencial ela é injetora. A minha dica é, quero resolver uma equação exponencial. Lembre-se, propriedades de potência, lembre-se, que tu pode comparar os expoentes quando as bases são iguais, certo? Então esse é o truque. Tente sempre deixar as bases iguais. Use as propriedades que te são mostradas para deixar essas bases iguais, ok? Vamos resolver aqui um exemplo. Então, tenho uma equação exponencial, 2 elevado a x mais 2 tem que dar 32. Então, vou resolver ela. Coloquei aqui minha equação. Pensa comigo, aqui eu tenho uma potência de base 2. Então, eu vou tentar transformar o 32 também numa potência, não me interessa o expoente. O que me interessa é que eu vou tentar transformar numa potência de base 2. 32 é uma potência? Sim. De base 2? Sim. 2 na 5. Foi o que eu fiz. Transformei na potência. Opa! Bases iguais. O que tem que acontecer com os expoentes? Devem ser iguais. Ah, Thiago, tem que ser iguais porque eu cancelei as bases. Nunca. Tem que ser iguais porque a função exponencial é injetora. Então, se tu tem imagens iguais, os domínios, ou seja, os expoentes, devem ser iguais. Por isso que eu posso comparar os dois expoentes. O expoente da primeira tem que ser igual ao expoente da segunda. Agora virou uma equaçãozinha básica
2 está somando, é só subtrair para cancelar esta soma. Acabei de descobrir que o x é 3. Então, qual que é o resultado? Quanto que vale o x? X ele vale 3. Então, dicas para resolver equação exponencial. Primeiro, propriedades de potência. Segundo, usa a propriedade em que as bases são iguais. Terceiro, tente deixar as bases iguais. Professor, mas eu tentei e não consegui. Então, te dou uma dica. Use logaritmo, mas só em último caso, ok? Agora, se eu falei de equação exponencial, eu vou falar de inequação exponencial, ou seja, desigualdades envolvendo expressões em que a variável está no expoente. Por isso, eu vou falar de duas propriedades. O que acontece quando a função é crescente e eu estou comparando duas funções exponenciais de mesma base? Tem um expoente, A base é diferente, ou melhor, a base é igual. Só que essa função é crescente. Será que basta só comparar os dois expoentes? Sim. Sempre que a função é crescente, é só comparar os expoentes. Professor, o senhor manteve a desigualdade? Sim, eu só comparo os expoentes. Se as bases são iguais e a função é crescente, ou seja, a base é maior que 1, só comparo os expoentes. Mas se não acontece isso, por exemplo, se ela é decrescente e eu tenho que dar um jeito de comparar isso, pensa comigo, tu vai continuar comparando? Sim, só que tu vai inverter a desigualdade. Então lembre-se, em inequações exponenciais, quando é que inverte a desigualdade? Inverte quando ela é decrescente, quando a base está entre 0 e 1. E faz a tua comparação. No entanto, eu inverti a desigualdade. E vou resolver aqui para a gente ver. Então, tem duas inequações para a gente resolver. Vamos resolver cada uma delas. Letrinha A. Pensa comigo. 2 na x. 2 é maior que 1, então é crescente. Tente transformar o 128 em uma potência de base 2. Consegues? Sim, é 2 na 7. Como as duas potências têm base 2, como as duas funções exponenciais têm base 2, quer dizer que elas são crescentes. Então significa uma coisa, eu posso simplesmente comparar o primeiro expoente com o segundo. Invertendo a desigualdade? Não. Por que não inverte? Porque o 2 é maior que 1, ela é crescente. Então tu só compara o expoente. Então eu sei que para resolver esta primeira inequação, o x tem que ser maior que 7. Lembrando que como é maior que 7, não pode ser o 7, é bolinha aberta. É o intervalo aberto de 7 a mais infinito. Ok? Resolvendo a letra B, estou aqui. Tente sempre deixar as bases iguais. Vou lá. 125 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo. 27, 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo. Agora pensa comigo. 3 sobre 5, 5 sobre 3. Não dá a mesma base, né? Mas pensa comigo. Eu posso inverter essa base? Pode. Só que toda vez que eu inverto a base, acontece o que com o sinal do expoente? Ele troca. Então, em vez de eu colocar 3 sobre 5, eu colocar 5 sobre 3... não vai ficar x, vai ficar menos x, porque inverter a base troca o sinal do expoente. Foi o que eu fiz. Agora, olha para as duas bases, 5 terços e 5 terços. São iguais? Sim. É só comparar os expoentes? Sim, só tem que tomar um cuidado. A base é maior do que 1 ou é menor do que 1? É maior do que 1 ou menor do que 1? Pensa comigo, 5 terços é maior do que 1? Claro que é maior do que 1, certo? Então, ela é crescente ou ela é decrescente? É crescente, então é simplesmente pegar os dois expoentes, menos x e 3, e manter a desigualdade. Quando que inverte? Quando a exponencial é decrescente. Multiplica todo mundo por menos 1. Opa, multipliquei por menos 1. Inverte a desigualdade? Inverte? Não pode esquecer como que resolve essa, né, sala? Troquei o sinal, a desigualdade se alterna. Então, o x é menor ou igual a menos 3. Ou seja,
como é menor ou igual, bolinha fechada, do menos 3 para trás, até menos infinito. Me fiz entender? Então esse é o que você precisa saber sobre equação, inequação e função exponencial. Lembrando que elas têm uma ligação direta com equações, funções e inequações logarítmicas. Me fiz entender? É nóis! Show!